Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 9 de agosto, segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum. O evangelho que nos é oferecido para reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos do 22 ao 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje mostra a relação de Jesus com algo extremamente banal, o pagamento de imposto, que na época dele não era algo tão banal assim. Lembremos o contexto histórico, porque isso é extremamente importante para a compreensão do texto. Os romanos dominavam a região de Israel, a região da Judéia, a região da Galileia. Era o Império Romano, fazia parte do Império Romano. Portanto, todos os povos que estavam sob o controle dos romanos eram obrigados a pagar imposto. Fora isso, havia a regra ou a lei do pagamento de imposto para o templo. E todo o judeu, todo o hebreu, todo o galileu, ele era obrigado a pagar este imposto. Entretanto, Jesus coloca a questão: quem deve pagar imposto? Os estrangeiros ou os filhos do próprio território, do próprio país, do próprio povo? E Simão concorda com o Senhor. Não, deve pagar os estrangeiros. É uma questão básica, social, que é discutida por Jesus. Lembremos que o imposto ele deve ser pago, mas o imposto ele deve sempre ser revertido em benefício da população. O nosso país é um dos países onde mais pagamos impostos, né? E que muitas vezes não são revertidos para a população, mas muitas vezes são revertidos para outras finalidades, que não condizem com a finalidade com que o imposto foi criado. O imposto ele foi criado para que as pessoas pudessem ter acesso à educação gratuita, à saúde de qualidade, ou seja, tem que ser revertido em benefício da população. Por exemplo, dentro da nossa comunidade, todo o dízimo que vocês ofertam, todas as doações que vocês nos doam, todo o dinheiro que vocês colocam na coleta de vocês, ele é revertido em benefício da comunidade, ou seja, para os pagamentos que nós temos que honrar, pagamentos de salário dos funcionários, manutenção do templo. A igreja ela paga água, ela paga luz, ela só não paga imposto. Mas encargos sociais, tudo isso ela paga. Então, o dinheiro que vocês ofertam, esse dinheiro é utilizado para isso. O restante que, entre aspas, sobra é revertido em benefício de vocês. Por exemplo, nós derrubamos os banheiros daqui, construímos banheiros novos, porque os banheiros que nós tínhamos antes eram horríveis. Então nós demolimos os banheiros, nem reformamos, demolimos os banheiros e construímos banheiros novos. Para quê? Para que vocês pudessem utilizar os banheiros com mais dignidade, né? Por exemplo, ou a capela, que era um sonho da comunidade, foi criada uma capela. Tudo isso só foi possível mediante o quê? O dinheiro que vocês doaram para a comunidade. Então, é algo que está sendo revertido em benefício da própria comunidade.
É para isso que serve, entre aspas, fazendo aqui uma analogia entre o dízimo e o imposto, né? Não que o dízimo seja imposto, não é isso. Mas estou fazendo uma analogia, né? Assim como vocês pagam o dízimo de vocês dão as doações de vocês, e isso é revertido em benefício de vocês, o imposto que todos nós pagamos, porque eu também pago imposto, deveria ser revertido em benefício da população de um nível geral. Mas muitas vezes isso não ocorre. É desviado a finalidade do imposto acaba se tornando algo feito de maneira que é desviada, né, da finalidade. Quando eu falo de desvio, eu falo de desvio de finalidade. Outra coisa que podemos destacar no texto e encerro aqui a reflexão. Jesus prepara os discípulos para o quê? Para a sua paixão, morte e ressurreição. Obviamente o aspecto humano fala aqui. O texto fala, os discípulos ficaram tristes com esta revelação. É óbvio, entra aqui o aspecto humano. Quando nós gostamos de alguém, nós não queremos que aquela pessoa deixe de existir na nossa vida, né? Ou seja, que ela morra. Mas morrer faz parte do processo, né? E nós devemos entender uma coisa. Aquelas pessoas que nós amamos e que morrem, elas ressuscitam e vão para a vida eterna. E nós, como cristãos, devemos compreender que nós também, um dia, faremos essa passagem, né? Um dia também nós iremos morrer e ressuscitar. E reencontraremos essas pessoas que foram tão importantes para nós e que hoje já estão na eternidade. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.